Se aproverte que amanhã essas pessoas estejam assistindo, tu vai operar, porque tu és magnífico. Troca, Senhor, meu coração de pedra, por um coração semelhante ao teu, um coração que ama, se doa e que busca sempre o melhor para servir o meu irmão no tempo da aflição. É assim a história de Deus o tempo todo falando. Deus tem constantemente falando desde o tempo em que Israel era Israel, desde o tempo em que Abraão dele vai formar uma grande nação. Ele tem constantemente chamado o povo para poder servir, para poder trazer. Porque esse Espírito que faz e que move, e que nos move, que está movendo, e que derrete o teu coração, e que te manda para um outro lugar, para um estágio superior, sabe, da onde você é obrigado a relaxar ou se render na presença dele. Não é só para mim. E não tem como botar dentro de uma caixinha, dizendo que é exclusividade. Não é. Não é. A Escritura tem nos ensinado de uma passagem bem conhecida, porque algumas pessoas andavam atrás de Jesus, eles não gostavam de Jesus, mas eles não deixavam de andar atrás de Jesus, que eram os fariseus, escribas, essa galera toda que estava o tempo todo querendo apunhalar Jesus pelas costas. Porque sabia que da boca dele saía a verdade. Ainda que o coração endurecido deles não aceitasse, sabia, dele procede vida. Aí certa vez, Jesus se assentou na mesa de pecadores, de publicanos. E eles questionaram no interior, no coração endurecido. Esse cara até pode falar bonitinho, mas só vive sentado no meio da plebe. Se ele é o Messias, ele tem que estar conosco no grande banquete, saboreando melhor, tendo o melhor cavalo. Mas ele resolve tirar tudo, ele tira tudo, tudo. E o máximo que ele faz é estar sentado num burrinho. E para surpresa de todos, ele é aclamado: Hosana aquele que vem, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Quem é que vai cantar uma música dessa vendo um rei entrando num currículo? Porque está todo mundo esperando alguém que vai dar muito mais. Muito mais. Mas aqueles homens, eles queriam era que se ele fosse o Messias, não ficaria com eles, ou com aquela gentalha. Aí Jesus ele fala três parábolas. É interessante, né? Porque ele está falando sentado na mesa com publicanos e pecadores. E ele fala três parábolas. Se você olhar bem, não tem nada a ver, a não ser que aquelas pessoas que falavam no seu coração estivessem também ouvindo. Porque essa é aqueles que zombam do Senhor, gosta de ouvi-lo falar. Não existe, querido. Olha o que eu estou te falando, isso é uma verdade. Todas as
pessoas que zombam do Senhor, todas as pessoas que dizem que não creem em Deus, elas leem a Escritura porque sabem que aqui tem coisas lindas. Aquelas que falam que não querem receber Jesus, ficam sedentos para poder ouvir algo dele, ainda que depois, com o coração endurecido, ele vai fazer outras coisas, mas ele ouviu porque ele sabe que da palavra do Senhor tem vida. E Jesus fala na primeira parábola, ele fala de um pastor que perdeu uma ovelha de 100. E parece estranho isso, porque quem tinha 100 ovelhas naquela época eram pessoas que tinham posse. Logo, essas pessoas tinham condição de pagar um pastor para poder cuidar das suas ovelhas. E aquele pastor, quando ele chega, ele faz a contagem, porque ele tem que prestar conta com o dono das ovelhas. E quando ele começa a contar, ele chega a 98, 99, 99. E se fôssemos nós, que temos a autoridade, nós viraríamos para o servo do servo e falaríamos o seguinte: vai buscar essa ovelha que se perdeu. Mas aquele pastor, ele sabia que estava sob a responsabilidade dele, e ele tinha que prestar conta. E ele foi buscar essa centésima ovelha. E ele volta com ela. Você vai ler, estou falando de Lucas 15, vocês vão ver que ele não reclama nem um minuto da ovelha. Ele não bate na ovelha nenhuma vez. Ele não dá um tapinha na orelha da ovelha. Ele traz a ovelha, bota junto com as 99 e fala: hoje é dia de festa. Se alegra comigo. Aí depois ele fala de uma mulher. Fala que ela tinha 10 moedas. E ela perde uma. Aí você fala: poxa, não perdeu uma moedinha. Naquele tempo uma moeda valia muito, principalmente para uma mulher. E a cultura judaica diz que poderia ser um lote para o seu casamento. E muitas das vezes as mulheres, elas pegavam 10 moedas e prendiam nos seus cabelos no dia do seu casamento. E ela perdeu uma moeda. Talvez uma moeda para você, para mim, não tenha importância nenhuma, mas para aquela mulher nessa vida, porque estava em jogo todo o trabalho dela. E diz que ela não perde tempo. Ela vai levantar os móveis, varre em casa, tira para lá, e ela procura até que ela ache essa moeda. E quando ela acha essa moeda, ela convida as suas amigas e fala: hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Com a audiência do Eterno na altura do campeonato está aumentando. Porque quem é que vai contar essa história de ovelhinha que perdeu, moedinha que caiu? Aí ele vai contar uma história de um homem. Porque agora ele muda o contexto. Ele sai do animal, sai do material, para falar sobre a humanidade. A humanidade
tinha toda a estrutura de ser um homem excelente, tendo 2 filhos, que até então também era. Mas dentro do coração do menino mais novo, estava a beleza, o belo, do que está do lado de fora. O belo de uma bebida mais forte. O belo de uma dança mais jovem. O belo de uma roupa mais descolada. O belo de um beijo mais ardente. De uma relação mais forte. E talvez o entardecer daquele menino eram os olhos na noite que estava lá, porque os seus amigos contavam o que estava acontecendo na noite. E ele um dia resolve tomar uma coragem imensa. Ele resolve matar o seu pai. Aí tu vai falar, Mauro, opa, matar não, Mauro, a Escritura não fala matar não, matar sim, querido. Porque o filho só tem direito à herança quando o papai morre. Então, quando esse menino pede a sua herança ao pai, ele está falando, pai, é melhor o senhor morrer mesmo, porque eu necessito fazer com os deleites do meu coração transborde em toda a força daquilo que eu quero experimentar. E ele parte, o pai amorosamente, mas com o coração doído, dá aquilo para o menino. E a esperança do papai é: tomara que demore 1 ano, né, para ele poder sair. Mas a Escritura diz que demorou pouco tempo. Não foi muito não. Passado poucos dias, ele foi embora. Agora você imagine o teu filho saindo da tua casa, levando os bens que eles só poderiam ter quando você estivesse morto, e ele vai partindo porque ele quer experimentar o melhor da vida. Ele quer experimentar viver longe do pai, porque o pai tem tudo que pode dar, mas ele não tem tudo que ele quer. E ele parte, e o pai fica ali, sentadinho na varanda, olhando aquele menino partir. Ele vai olhando, e cada vez mais o semblante, a fisionomia daquele menino vai sumindo, até que sumiu. E se eu fosse um pai igual a ele, eu estaria todo dia ao cair da tarde sentado naquela mesma varanda, esperando a volta do meu filho. Mas o filho, ele queria sair, ele queria experimentar. E ele não tinha limite. Por que ele não tinha limite? Porque ele nunca tinha experimentado a maldade do mundo. Ele nunca tinha experimentado o que o mundo tem para dar. E muitas vezes nós somos movidos por isso. Nós não sabemos. Nós imaginamos o que o mundo pode dar. E o mundo é cruel, querido. O mundo é cruel. Escute o que eu estou falando para vocês. Ele só tem aparência de formosura. Ele só tem a fragrância do melhor perfume na hora que ele quer. De conquistar, de seduzir. Mas depois ele vai mostrar as suas garras. Aquele menino tinha dom, ele tinha talento, tinha dinheiro, talvez fosse bonito. E diz que ele gastou literalmente o seu dinheiro, gastou dissolutamente, significa que ele não tinha regra para gastar. O meu dinheiro
pote, então eu faço. Muitas das vezes nós somos assim, você sabia? Nós somos assim. Recebemos dele, e nós sabemos que nós recebemos alguns dons que é dele, só dele. Nós sabemos disso. Porque se não fosse ele, nós não teríamos. Mas aí, quando nós pedimos ao Senhor a carta de alforria, nós levamos esse dom de falar bem. E esse dom de falar bem passa a ser o dom de conquistar as gatinhas. Dom de cantar bem passa a ser o cantor que comove a noite. O dom de estar sempre à disposição. O dom de poder sempre estar à disposição das coisas mais ridículas possíveis. Mas no nosso interior nós sabemos que veio dele. E não veio de lugar nenhum. Veio dele. Mas nós pedimos a ele, queremos a ele. Aí diz, querido, que o talento, o dom, acabou. E como desgraça pouca é bobagem, veio fome na terra. E aquele menino, que na história é um judeu, que no nosso contexto é crente, ele é obrigado a lutar por aquilo que ele tinha de graça. Porque o seu coração ainda não estava quebrado o suficiente. Talvez ele tenha pensado o seguinte: voltar para a casa do meu pai agora? De jeito nenhum. O que ele vai pensar? E ele começa a procurar os seus amigos. Mas a maioria dos amigos dele gostavam era do talento dele. Porque ele cantava bem. É porque estar do lado dele era ter certeza que daria menininhas também. E estar do lado quando ele canta também era muito bom, porque o cara é supra-sumo, canta, e as meninas gostam. Então estar do lado dele era ter uma mesa farta meninas bonitas. Mas acabou, não tinha mais nada disso, sumiu. E ele resolveu procurar, até que ele encontrou uma pessoa que vai dar um emprego para ele. E me perdoa eu falar isso. O cara, se ele era judeu, a última coisa que ele poderia fazer era trabalhar cuidando de porcos, filho. Isso era uma ofensa para qualquer judeu. Mas foi ali que ele conseguiu o seu emprego. Foi ali que ele conseguiu o seu sustento. E esse amigo que é o amigo que proporciona para você lá fora o teu melhor emprego. Porque o melhor emprego que ele vai arrumar para você é aquele que vai ser o pior dos piores. Mas quando o coração não está muito fácil de dobrar, nós falamos é esse mesmo. E acontece, querido, que é por isso que tem muitos crentes que hoje estão no tráfico. Porque eles não conhecem quem é o Pai deles. E o amigo que arrumou um emprego para aquele judeu é o mesmo que arrumou um emprego para esses meninos que estão lá, que é Satã.
Porque existe maior ofensa para o crente do que servir? Existe pior ofensa do que eu e vocês estar fazendo algo que não deve? E me perdoe falar o tempo todo, me perdoe, mas eu tenho certeza que eu estou alcançando alguém, porque sabe que está fazendo o que não deve. Está errando, está servindo com os talentos dele no lugar errado, para fazer coisas erradas. Ouvi há pouco tempo algo de um grande amigo, ou de um amigo do meu trabalho. É o tipo galanteador, ele tem sempre uma palavra para poder conquistar. E o cara é bom mesmo nesse negócio. E ele começou a contar para mim, mais com um grupo de pessoas, as cantadas que ele dava nas meninas. E algumas até interessantes. Eu só não entendo como elas conseguem cair. Aí ele virou para mim. Foi Deus que me deu esse talento. Ele teve a cara de pau de falar na minha cara que foi Deus que deu um talento para ele poder ludibriar as meninas. Ah, ele é desviado. Ele é desviado. Foi a última vez. E ele falou comigo. Porque na hora que ele percebeu que eu estava do lado dele, ele não sabia o que ele fazia. Aí, aquele menino que estava lá cuidando de corpos, que faltava tudo, todo dia na hora marcada, não faltava uma vez, chegava a comida do povo. Bom, meu avô cuidava de corpos. Alguém já chegou perto do chiqueiro? Naquele dia de calor. É por aí. E olha só, a comida que era servida para os corpos, a escritura me falando que é alfarrobo, que é uma vagem. Essa vagem era também comida para as pessoas mais pobres. As pessoas que tinham menos recursos comia, fazia naquela vagem da alfarroba comida para si. E os porcos davam comida que ele não tinha. O que era para uma simples família comer, nem isso ele tinha direito. Até que um dia ele olhou para aquela lavagem e deu vontade de comer a comida dos porcos. Aonde esse menino chegou, filho? Aonde ele chegou? Aí ele lembrou do pai. Aí o coração dele começou a parecer com esse aqui, ó. Pedra que está tendo uma mudança. Ele fala, na casa do meu pai tem pão para comer, filho. E ele gera no coração dele e ele fala, eu vou falar com o papai, é o seguinte, papai, eu peguei o nome dos céus, bom para ti, eu não sou digno de ser chamado de filho, me trata como empregado. Empregado. Eu não precisei nunca mais ser chamado de filho. Me deixa só entrar na tua propriedade e morar na casinha mais velhinha que tiver. Mas eu sei que naquela casinha mais velhinha, mais longe, mais simples, tem o teu pão.
caminhada de volta. Ele tem uma caminhada de volta aí. Eu não sei quantos quilômetros, mas eu imagino que o tempo todo ele vem pensando o seguinte: eu vou falar para o papai o seguinte, peguei como você, peguei contatina, só digo que você chamado filho, como você, e eu peguei como você, peguei contatina, e vai falando o tempo todo para não errar, porque afinal de contas ele ia encontrar com um pai que automaticamente ele tinha matado. E como apresentar a um pai que eu não quis mais ficar do lado dele? Então você, eu ou qualquer pessoa, nós começamos a querer inventar alguma coisa para ver se ele vai nos aceitar. E começamos a falar: peguei todo o céu, peguei contatinho, eu não sou digno, eu quero morar naquela casinha bem longe, tu não precisa fazer nada, eu só quero um pedacinho do pão. Mas tem uma outra história que lembra que eu falei para vocês? Se aquele papai fosse eu, ele estaria justamente todo dia no cair da tarde, sentadinho na sua varanda, esperando que o seu filho voltasse. O que é interessante é que aquele filho não tinha perspectiva alguma, porque ele estava tão distante do seu pai, tão distante do perfume da casa do pai, que ele já estava vendo um pai que não o amava mais. Mas o pai nunca esquece do filho. Nós, quando pertencemos a ele, ele não esquece. Ele não esquece. E todo cair da tarde, aquele homem sentava na sua varanda, e os seus empregados chegavam no finalzinho da tarde, quando o sol estava se pondo, e ficavam coitados do velhinho. Todo dia, já tem um ano que esse cara senta ali, e nós temos que pegar, e muitas das vezes pegamos ele para levar para dentro, e ele está chorando, porque o seu filho ainda não voltou. E alguns sempre tem aquele mais íntimo que fala: pai, o moço, o meu Senhor, abandone essa ideia, ele não vai voltar. Ele já passou, já saiu há tanto tempo que ele não vai voltar. O seu filho mais velho já nem falava mais. Quer ficar? Fica. Aí teve um dia, no cair da tarde, ele já bem cansado, levanta o seu olhar, e quando ele olha, ele vê um pontinho preto lá embaixo do seu campo, e o seu coração bate mais rápido, e ele levanta, não tinha forma de nada, mas o coração dele já batia mais forte, e ele vai, chama todos os seus empregados e fala: vem cá, vem cá, vem cá. E os seus empregados saem correndo e falam: o que está havendo aí? É meu filho. E os empregados falam: não, xixi lá no ouvido do outro, o cara agora mareou de vez, bateu o pino, aquele pontinho preto lá, o cara vai falar que é o filho dele. Aí ele olha: vocês estão duvidando, mas é meu filho. É meu filho. E cada vez vai pouquinho mais vindo, e aí aparece uma silhueta. E aquela silhueta, o seu sorriso já está de orelha a orelha, e ele é o seu filho. Eu não falei que era meu filho, eu falei que era meu filho. Aí as pessoas falam de novo: que filho que nada, não é o teu filho. Ele fala: é o meu filho. Eu conheço aquele andar. Eu conheço aquele andar. E vai aproximando, aproximando, e ele já não se contém, ele já está animado demais. E os seus empregados falam: agora esse velho vai infartar. Depois de esperar tanto tempo, pensa que é o filho e morre. E aquele menino vem chegando, chegando. Aí os seus empregados falam: meu Senhor, não é ele. Olha só, o teu filho quando saiu daqui não estava
aquele Senhor fala: meu querido, é o meu filho. E ele não se contém. A Escritura diz que ele sai correndo pelo campo. Desesperadamente ele sai correndo pelo campo. E o filho vem no seu ritual, pensando o seguinte: quando eu encontrar papai, eu vou falar: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado meu filho, deixa seu empregado. E ele vem, quando de repente ele olha e vê aquele velho louco correndo na direção dele. Ele reconhece que é o pai dele e ele pensa o seguinte: tem duas oportunidades, ou ele vai me mandar embora, ou ele vai me bater. Mas ele quer falar com o pai e ele apressa: pai, peguei contra ti, peguei contra o céu, peguei contra ti. E quando o pai chega no lado dele, na frente dele, que talvez ele tenha que falar com o pai: peguei contra ti, o pai dá um abraço nele, um abraço que não tem mais tamanho. E ele quer falar com o pai: pai, eu peguei. E o pai fala: não fala nada, simplesmente me abraça. Não fala nada. Mas pai, não fala nada. E eles voltam abraçados. O projeto daquele menino é: assim que meu pai me largar, eu tenho que falar para ele. E quando ele entra pela varanda, que os seus empregados estão todos em fila, ele fala o seguinte: vai lá dentro, pega a melhor roupa, vai lá no quarto dele e pega aquela sandália que está lá, que eu guardei. Agora você vai na mesinha da cabeceira, da minha, e pega o meu anel, o anel de família, o anel que somente quem é filho pode usar. Pega lá, porque eu vou colocar no dedo desse meu filho. E tem mais: contrata a melhor banda da cidade, porque hoje tem festa na minha casa. Pega lá o melhor cevado lá, mata o melhor carneiro, o que for. Bom, vocês lembram que na altura do campeonato a plateia de Jesus está imensa. E talvez nós poderíamos encerrar aqui, mas eu te mostrei um coração do pai, eu te mostrei um coração do filho que volta, mas eu quero te mostrar um coração do filho que fica, o coração de um filho que tinha tudo, porque o filho, quando levou, ficou com a parte dele. Então significa que tudo que estava naquele reino, tudo aquilo pertencia a esse filho. E o que aparentemente nós poderíamos dizer que o coração dele era igual ao do pai, não era. Porque quando ele chega, nem na festa ele quer entrar. E ele fala: meu pai não mata nem um cabrito para mim. E o pai sai para poder convencê-lo e fala com ele o seguinte: você não está entendendo nada. Você que mora comigo, você que anda pelos campos, você que cuida de tudo que eu tenho, isso tudo é teu. Bom, o que quero nos ensinar, eu quero nos explicar com isso, irmão? Eu quero dizer para vocês que nem sempre um coração que parece estar novinho, ele está com o coração
Ele pode transformar no novo. E mais, nem sempre as pessoas que saem da casa do Pai têm um coração verdadeiramente endurecido. É porque muitas das vezes Deus fala: você quer ir? Vai. Até o dia em que Ele faz os projetos à volta e Deus o recebe. E você quer saber qual é a maior beleza disso tudo? É que esse filho, ele não tinha mais direito a herança nenhuma. De poder agora receber algo do Pai, porque ele já tinha levado tudo. Aí talvez você pense assim: Mauro, então esse cara está roubado. Ah, não, querido. Porque o quanto o Pai estiver vivo, ele tem direito a comer na mesa do Pai. E como meu Senhor foi aquele que morreu e ressuscitou, e ele não morre, qualquer um que perdeu donos, talentos, e desceu até no mais profundo abismo, e quer retornar para o Pai, vai comer na mesa com Ele. Esse é o Deus que eu quero te apresentar. Por isso eu tenho falado aqui constantemente. Eu sei que alguma coisa está errada, você sabe disso. Talvez o teu coração não esteja lá igual aquele ali, todo vermelhinho. Mas se o teu coração estiver assim, querido, ainda dá tempo. Porque o dia que o teu coração ficar assim, meu querido, vai ficar bem difícil. Então você que entrou aqui, e se Deus, se o Espírito Santo que está nos movendo desde o início do culto, está fazendo algo no teu coração, e você que está nos vendo, você que vai nos ver, se Deus está falando algo no teu coração, hoje é o grande momento da tua vida. Levantar-me-ei. E vou de novo para a casa do Pai. Porque na casa do meu Pai tem pão. Na casa do meu Pai tem lugar de descanso. Na casa do meu Pai tem honra. Na casa do meu Pai tem festa. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus. Você quer ser feliz? Você quer participar da festa? Você quer se assentar na mesa? Hoje é o meu dia. E eu creio que Deus pode, porque o capeta daqui já não apita mais nada. Quando o Espírito de Deus entrou aqui, tomou conta. Então, quem pode tomar essa decisão, não adianta nem botar na conta dele,
aquele que espera, aquele que está sentado. Porque diz a Escritura que uma vida tem festa no céu. E aí? Estou te aguardando. Estou precisando de alguém, um homem e uma mulher corajosa, porque sabe que Deus está falando contigo. E eu não estou nem preocupado, porque afinal de contas era um judeu. Judeu era o crente da época. Aí tu vai falar, mas Mauro, e aí? Eu tenho fama de crente, não estou nem aí, querido. Eu não estou nem aí. Eu só sei que você pode receber algo que você perdeu há muito tempo. Eu sei que Deus pode trazer um renovo, e nós temos falado renovo aqui constantemente. O renovo que eu preciso. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Mas você sabe o que eu falei contigo. Nós vamos estar ministrando e eu aguardo você. Eu sei que é contigo. Estou aqui. Esperando te encontrar, quero te abraçar.
Queridos, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês, as igrejas que me visitaram, vocês amados e meus visitantes que não vieram com caravana, mas individualmente colaboraram aí com o nosso culto ao Deus, que foi poderoso. E lembrando que amanhã tem mais, porém amanhã vai ser mais cedo, só um pouquinho, 9 horas da manhã. Aqueles que estiverem ainda com disposição para receber mais um pouquinho de Deus, podem amanhã estar adorando a Deus conosco aqui, a partir das 9 horas da manhã. E o nosso encerramento será no domingo à noite, a partir das 19 horas. Você que foi abençoado, dê glória a Deus aí. Glória a Deus! Todo mundo está abençoado. Queridos, lembrando também que a nossa programação está sendo transmitida ao vivo. Então, sempre lembrando que aquele que não tiver a oportunidade de amanhã pela manhã, ou então domingo à noite, poder estar na igreja, ou estar ocupado em casa, fazendo alguma coisa. Se você estiver ocupado, não perde, é claro. A preferência é estar aqui conosco. Então você pode assistir ao vivo ao nosso culto através do link que está no Facebook. É só você entrar lá e você vai ver os milhões de compartilhamentos que o pessoal está fazendo. Então, você que recebeu de Deus e quiser estar presente aqui conosco, fique à vontade, traga um amigo, traga mais um visitante e com certeza todos serão abençoados. Lembrando que, antes de encerrar o culto, não deixe de dar prazer ao seu irmão, dê um abraço, cumprimente ele, diga o quanto ele é importante para você, e depois que você se ausentar do tempo, não vai embora direto, dá uma passadinha aqui na cantina. Eu sei que hoje já é sexta-feira, a noite já tem uma comida um pouquinho mais elaborada em casa, de repente uma lasanha já está esperando lá, mas eu estou comendo um salgadinho aqui, ser abençoado. E abençoar também o departamento de jovens em nome de Jesus. Então quero mais uma vez agradecer primeiro a Deus e a você que esteve aqui conosco nessa noite e passar aqui. Bem, irmãos, amanhã, como ele falou, às 9 horas. Então, você vai na vigília hoje, não tem problema, pode bastante. E amanhã não vai ser da vigília em casa. Se você vai lá para a vigília, vai ter você, mas amanhã 9 horas do dia. Vai ser bom demais, eu creio. E à noite, amanhã à noite, irmãos. Eu esqueci de falar isso. Hoje amanhã nós vamos estar aqui buscando revestimento. E depois que vai sair daqui, lá para a seguinte santíssima. À noite, cheio de gás, cheio de disposição, e vamos estar lá para abençoar os adolescentes. Temos o nosso primeiro encontro distrital de adolescentes, mas não é para eles somente, para toda a igreja. Certo, Deus? Eu quero contar com você lá. Certo, Rodrigo? Amém, jovens? Amém. Vocês ficaram aqui me respondendo. Vamos tentar para encerrar. Obrigado a todos. Vocês que se juntaram nos seus lares, nos seus igrejas, levem o nosso abraço para os seus pastores. Deus abençoe você rico e abundantemente. Está feliz? Amém. Um abraço grande para você, irmãos, está estimado. Tem uma palavra de Deus para dizer. Depois nós vamos falar de vista. Vamos orar uma palavra abençoada nessa, uma narrativa bem gostosa e que ficou nos corações. Eu tenho certeza que estamos edificados no Senhor. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque na tua presença estamos, Pai querido, e continuaremos. Pai, não é um ensinamento, é uma pausa, Pai, nós continuamos a te louvar, a te conhecer, e receber mais uma porção, Pai querido, do teu grande amor, do teu poder, da glória, onde, Pai querido, nossos corações têm sido cheios, porque precisamos, Pai querido. Agora, mais uma vez, Senhor, não nos despeça mais, estamos em nossos lares, Pai querido, debaixo da tua graça. E, ó Deus amado, que tudo que fizermos, Pai amado, seja para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor. Porque aqui nos concede, Pai querido, e continuar a nos trazer para o
ouvimos a tua voz. Em nome de Jesus. Vamos juntos? O segredo da nossa vitória está na força da nossa união. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos na rede. Somos um no Senhor. É tempo de crescer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolações do Espírito Santo continue sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, e seja com toda a tua casa que permaneça hoje